E aí pessoal, tudo bem? Voltamos. Esse vídeo está sendo possível graças a Gabriela, que não pôde fazer a aula dela. Hoje a gente vai falar sobre esse post, né, análise de texto. CNN, queda na Bolsa de Valores. Ibovespa perde 156 bilhões em valor de mercado após a fala de Lula sobre gastos. O dólar dispara e vai a 5,40. Após as falas de Lula sobre teto de gastos, Ibovespa fecha em queda de 3,35%. Se você não entende bolsa, e se você não entende dólar, você deve. E se você tem medo do comunismo e daqui o Lula representa, isso daqui deve estar te deixando apavorado. E aí o que você faz? Você entra no grupo do WhatsApp e vai ver o que estão fazendo para derrubar o Lula. E aí o cara tá mandando você parar a estrada, pedir ajuda pro exército. Nada disso é produtivo. Então eu vou tentar te explicar o que isso significa para você dormir mais calmo, porém não desatento. Você tem que ter paz para dormir, você tem que saber que está tudo bem, porém você tem que dormir atento. E aí eu fiz uma listinha de coisas que a gente precisa refletir e a gente vai mostrar alguns dados aqui para vocês. Então, o que aconteceu com o Banco Bradesco? O Banco Bradesco caiu por causa do Lula? Não. O Banco Bradesco caiu porque saiu os resultados dele. A cada 3 meses as empresas são obrigadas a abrir um relatório dizendo como é que está a saúde financeira e para onde que está indo a empresa e como estão os resultados. E o que acontece? Todos os bancos brasileiros, todos esses monte de 4 bancos, eles são... Tem mais, é claro, eu sei, só que a gente tem 4 bancos que praticamente dominam todo o mercado e enriquecem demais à custa da falta de educação financeira do povo. E o Bradesco, ele estava lucrando muito, como todos os outros bancos. Acontece que o que aconteceu no final do ano agora? As pessoas perderam o controle. Por que elas perderam o controle? Porque o preço do combustível disparou. Aquele negócio de gasolina a R$7 fez muito mal para as pessoas. Muita gente perdeu o controle das contas, de tanto que a inflação subiu e as pessoas ficaram inadimplentes. O que é a pessoa ficar inadimplente? É você ter um monte de conta para pagar e esse mês você não consegue pagar o carnê do Bradesco. E aí você não paga. O resultado do Bradesco veio com uma inadimplência, isso diminuiu a lucratividade dele. Significa que todo mundo que está inadimplente nunca vai pagar o que deve? Não, não significa. Significa que as pessoas continuarão ficando cada vez mais inadimplentes? Também não significa. Se ele tomou calote até agora, significa que ele vai tomar calote pro resto da vida? Não. Mas a gente está numa fase em que o lucro dele caiu temporariamente porque as pessoas não estão pagando. Então, o resultado não é que ele veio negativo, ele veio abaixo do esperado. Existe uma grande diferença entre o lucro ser negativo e abaixo do esperado. O lucro negativo é o Bradesco perder dinheiro. O lucro abaixo do esperado é você, por exemplo, achar que a sua padaria vai render 5 mil e ela render 2. Você tem um açaí. Você esperava que você fosse conseguir 3 mil reais de lucro no final do mês. Você conseguiu 1.500. Você saiu devendo do seu negócio? Não, mas você lucrou menos do que esperava. Isso é bom para você e para sua família? Claro que não. Você vai morrer por causa disso? Não. O banco não vai morrer. E toda a carteira de crédito dele, todos os clientes dele, todos os veículos pelo qual ele faz dinheiro não vão cair. Mas o que aconteceu? O mercado ficou extremamente frustrado. Por quê? Porque essa subida anterior aqui, essa subida de R$16, ela se deveu justamente à enorme lucratividade que o banco estava tendo, que ele estava recuperando todos os negócios, todas as linhas deles que estavam muita grana. O Bradesco já esteve muito mais alto, caiu por diferentes motivos em diferentes momentos, e aí dessa vez que o resultado veio muito baixo, o papel caiu muito. Isso foi a razão pelo que o banco caiu, e depois teve o Lula com a fala dele que derrubou mais ainda. Então, no momento em que as pessoas já estão fragilizadas e que o investidor incauto e que o investidor estrangeiro tem estímulos para sair porque o presidente chega falando que vai gastar pra caramba, a preocupação das pessoas em continuar segurando esse papel faz com que elas aceitem vender barato. Isso é ruim só para quem vende e quem compra. Se eu estou acompanhando as ações do Bradesco há muito tempo, se eu vi que no auge do descontrole fiscal e da crise do país em 2016,
o banco ele chegou a 10 reais, mas depois ele começou a se recuperar, ele teve um longo período de muita lucratividade, que depois da pandemia, um papel de 27 reais deu uma vacilada, mas voltou a subir consistentemente. Se na minha cabeça esse papel vale uns 20 e poucos reais, então por 15 agora para mim tá de graça. Estou falando para você comprar esse papel? Não, pelo amor de Deus, não me faça repetir essas coisas que tem em todo vídeo de diquinha financeira, de isto não é uma recomendação, isso é só minha opinião. Mas tá? Então eu não estou mandando você comprar esse papel. Eu estou dizendo que eu, quando eu olho para esse papel e quando eu olho para o Bradesco, se eu for comprar um pedacinho do... Você não tem um pedacinho do Nubank? Então, se eu for comprar um pedacinho do Banco do Brasil, eu prefiro pagar 15,30 do que pagar 23. Eu prefiro pagar 15,30 do que pagar 28. Eu prefiro pagar 15,30 do que pagar 20, do jeito que estava há pouquíssimo tempo atrás. A fala do Lula, ela está influenciando? Sim. Foi todo mundo que caiu? Não. A BB Seguridade foi o contrário. A seguradora do Banco do Brasil. Estava R$30 no começo de novembro. Saiu resultados maravilhosos, foi para 32. E agora que o Lula falou essas barbaridades, 29 e 30. Então, assim, todas as ações elas sofreram exatamente da mesma forma? Não. O que acontece é que você tem, por exemplo, o Petrobras com muito medo do que pode acontecer, e a Petrobras ela caiu e caiu feio. Porém, eu preciso que vocês entendam que a empresa de ontem é a mesma empresa de hoje. A empresa de ontem é a mesma empresa de hoje. Imagine que cada empresa dessa daqui, é um quiosque de água de coco na praia. Tudo bem? O fato de essas pessoas estarem passando ponto umas para as outras o tempo inteiro não faz com que a quantidade de turistas bebendo água de coco mude. Ou seja, o potencial de geração de riqueza de todas essas empresas não mudou em absolutamente nada. O que mudou? Mudou a expectativa de movimento na praia no ano que vem, fazendo com que o preço de passagem do ponto também mudasse entre as pessoas que estão negociando a título de propriedade do ponto do quiosque que vende água de coco. Tudo bem? Então, como esse quiosque aqui contratou uma menina que era muito ignorante, ela começou a destratar os clientes, vendeu menos água de coco lá. Por quê? Porque os turistas dessa temporada pegaram ranço dela e começaram a comprar nos quiosques do lado. Mandaram a menina embora e falaram assim, porra, sacanagem você, hein? Contrataram outra. Significa que diminuiu a quantidade de pessoas na praia? Não. Diminuiu as pessoas em busca de água de coco? Não. As pessoas que não compravam água de coco nesse quiosque por ranço da menina estão vendo que a outra menina é muito mais legal e muito mais bonita, muito mais simpática que está trabalhando no lugar dela. Eles vão começar a comprar água de coco ali? Provavelmente sim. Então essa empresa ela perdeu potencial de geração de riqueza, a gente está falando Bradesco. Essa empresa ela perdeu potencial de geração de riqueza? Não. O que caiu? Caiu o preço do ponto. Caiu o preço do ponto. Agora vamos ver qual que é a somatória do preço de todos os pontos. Aí você coloca assim, pergunta para o Google, quanto vale a Ibovespa? Aí você vai ter uns desvios aqui daquilo que você perguntou, mas aí você vai descendo e vai lá. Qual o valor da Bolsa de Valores hoje? Se eu tivesse digitado isso daqui, eu chegaria ao resultado mais rápido. E aí você tem vários índices. Isso daqui não é todas as empresas negociadas na Bolsa de Valores, mas são as mais representativas e inclui a Petrobras. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse número grandão aqui e vai multiplicar ele pelo preço do dólar de hoje. E aí você descobre que as empresas do Ibovespa, que não são todas as empresas do Brasil e que não são todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores brasileira, mas um grupo seleto de empresas que compõem um índice que mostra para você como é que andam as principais empresas do país, você descobre que ela vale 4 bilhões 230 milhões. Guardem bem esse número. Então a gente vai pegar esse número aqui. Dá para copiar isso daqui e colar depois? Vamos tentar? Você vai pegar isso daqui e aí você vai para a notícia do nosso amigo lá do Facebook que compartilhou isso. Então, o que a gente tem que fazer agora num próximo momento de conta? A gente vai pegar 156 bilhões, 156 mil, milhões, bilhões e vai dividir
pelo total da bolsa, que é 1.000, milhões, bilhões, né? Tá faltando um número aqui, gente. Porque é 4 trilhões. Ó. Isso daqui é 700, eu errei em algum momento da conta aqui, porque esses 780 bilhões vezes 5 vai dar 4 trilhões aqui, certo? Então a gente vai ter que colocar mais 3 zeros. Não, mas antes da vírgula, né, otário? Bom, caguei tudo. Vamos de novo. Vamos pegar 156 mil e dividir por 4 milhões e 230, que dá na mesma, né? Se vocês aprenderam a reduzir fração, então tá dando isso. O que você descobre? Que o preço das ações caiu 3,68%. O que uma queda na bolsa de valores de 3,68% significa? Significa que se o tiozinho do quiosque ele estava vendendo o quiosque por 100 mil reais, se ele estava vendendo o quiosque por 6 mil reais, você vai ter que tirar 3 ponto o quê? 3,68%. Então você vai multiplicar isso por 9,64. 964. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por 96,4 para dar o desconto de 3,6%. Significa que o preço de venda do quiosque, na praia, que era 100 mil, ele caiu para 96.400. Isso diz respeito à quantidade de águas de coco que ele pode vender? Não. Ele diz respeito à quantidade de clientes e fregueses comprando água de coco? Não. Isso diz a respeito da geração real de riqueza na economia do país? Não. Significa que os seus vizinhos estavam vendendo barraco por 100 mil e agora eles estão vendendo por 96. Esses negócios eles estão acontecendo nesse preço. A casa de 300 mil reais da sua tia, ela está aceitando vender por 286 mil reais, ao invés de vender por 300 mil. Então, os jornais eles querem chamar sua atenção. Os jornais eles querem te deixar chocado. Os jornais eles vão conseguir mais dinheiro de anunciantes se ele fizer você clicar em mais notícias que parecem urgentes. Quando você clica nisso daqui, você faz com que a CNN Brasil ganhe dinheiro por estar te vendendo, por estar vendendo seu engajamento para os patrocinadores que pagam ela. E quem que também está ganhando com isso? As pessoas que te mantêm polarizado com medo do Lula ou com medo do Bolsonaro. E o que isso diz em relação à Bolsa de Valores? Então você abre o índice do Ibovespa, vê ao longo do tempo e vê quando foi que ele caiu 3% num dia. Quando foi que ele caiu 3% num dia? Teve algum dia nos últimos 6 meses, no último ano, em que ele caiu 3% num dia só? Você vê que a variação, o máximo aqui foi 120 e o mínimo foi 96. Todos os dias a bolsa varia, porque todos os dias as pessoas estão dispostas a pagar mais ou menos pelo quiosque. Depende do quanto as pessoas confiam nos resultados futuros das empresas ou não. Eu não sei quanto custa um quiosque na praia, o ponto fora as outras coisas. Suponha que seja 100 mil. Se alguém estiver tão desesperado a ponto de vender esse ponto por 20 mil, significa que o Brasil colapsou? Não, significa que o cara do quiosque está fudido. Fausto, você quer um quiosque para vender água de coco na praia? Não, porque eu estou bem com a minha vida dando aula. Mas o cara está vendendo por 20 mil. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perguntar qual que é o preço médio de um quiosque ali. 100. Então o cara está desesperado precisando do dinheiro para hoje. Mas se eu colocar para vender por 80, será que eu consigo vender em 2 semanas? Olha, Fausto, muito provavelmente sim. Então eu vou nesse cara, eu vou comprar por 20 mil ponto. Eu vou pegar o ponto por 20 mil e vou anunciar. OLX, Mercado Livre, nos caralho todo, vou colocar em poste que eu tô passando ponto, vou colocar um cartaz bem grande na frente do quiosque dizendo que eu tô passando. Aí vamos supor que não venha uma pessoa simples, venha uma pessoa com cara de muito rica e muito tranquila e sossegada na vida. E ela me pergunta, quanto que é esse ponto? Eu vou falar, olha,
pra sua cara de rica, 120 mil. A pessoa fala, não, tá muito caro. 110 então, tá fechado. Pronto. Vendi. Se não aparecer essa pessoa rica, e aparecer uma pessoa com cara de batalhadora e falar assim, eu só tenho 60. Eu falo, 60 é muito pouco, aqui vale 100. Mas eu só tenho isso. Toma por 60 e você deixa eu tomar água de coco de graça aí nos próximos 6 meses, tá bom? Tá bom. Ou seja, ganhei dinheiro, ganhei 40 pau e ainda fiz a vida de alguém. Porque a pessoa me pareceu esforçada, tomara que ela não esteja mentindo e me enganando. E ainda vou poder fazer uma visita e ver como que ela está se saindo com o novo negócio dela, com a oportunidade da vida dela, porque eu já usufruí a minha. Então, você conseguir comprar alguma coisa barata hoje não significa que o mundo está colapsando, e você pagar muito caro em alguma coisa não significa que o Brasil está colapsando. Se você pagar muito caro num negócio, só significa que você é tonto, que você não estudou direito. A ação, eu não estou falando na escola, a ação. Tudo bem? Porque quando o Barzi estava gastando rios de dinheiro, aparecendo com a diquinha para você, não deixe de comprar a IRB, porque a IRB está muito barato. Não deixe de comprar a IRB, porque a IRB está muito barato. Quanto tempo faz que você escuta Barzi falando isso? Compra a IRB. Desde que estava R$9, assim, compra a IRB, porque você não sabe se o cara tem o potencial de gerar riqueza lá, que é muito grande. Você está perdendo tempo. É porque eu fiquei bilionário, você não ficou. Eu sei estudar uma empresa, você não sabe. Eu manjo dos Paranauê, e aí? E aí o cara que pagou 5, 6 reais na IRB tá vendendo por quanto hoje? Então, a IRB tá se afundando do jeito que ela tá, significa que ela nunca mais vai gerar dinheiro? Não. E significa que o Brasil está colapsando porque o Lula foi eleito? Não. Que impacto Lula e Bolsonaro têm na vida do IRB? Nenhum. A única coisa que eles vão fazer é regular juro para cima ou juro para baixo e alterar uma lei ou outra, mas eles não têm poder nenhum de afetar você com seu açaí, com seu cachorro-quente, com seu pet shop, porque o Lula presidente ou o Bolsonaro presidente não vai fazer com que o pelo dos cachorros da vizinhança cresça mais rápido ou mais devagar. Então, a gente tem que... o dólar dispara. Agora vamos olhar o dólar. Vamos olhar o gráfico do dólar. Então, vamos colocar aqui dólar real. E vamos ver ao longo do tempo. E você fala, meu Deus, o dólar variou muito. Vamos ver quando não variou. Então, isso que você está falando assim de o dólar cai, o dólar sobe, o dólar dispara, e o dólar... O que acontece é que quando muita gente compra real para investir no Brasil, o dólar cai. Quando a gente vende muito, mas muito produto, o cara que nos paga, ele vai fazer com que o dinheiro seja convertido em real, então o dólar cai. E quando sai especulador daqui, quando sai investidor daqui, eles precisam comprar dólar para sair. E aí quando todo mundo compra dólar para ir embora, o dólar sobe. Então, se você diz que assim, agora o negócio está absurdamente incarregável porque o Lula entrou e o dólar subiu, o dólar não fez mais do que voltar ao que ele já estava antes de ter caído. Percebe? E é engraçado porque esses jornais eles vendem a queda do dólar como se fosse um feito do Lula e a subida do dólar como se fosse culpa dele. E na verdade, pouca coisa aqui tem efeito dos dois de verdade, dos dois presidentes de verdade. Exceto pelo fato das pessoas estarem mais ou menos dispostas a investir aqui ou não. Então, confia em mim, as pessoas que estão ganhando dinheiro na bolsa, elas estão completamente ok com essa variação aqui, e elas estão completamente ok com as outras variações de Bovespa também. Estão completamente ok com isso daqui. E aí, para terminar, eu deixo o seguinte... Dívida. Dívida é boa? É muito triste você falar assim, dívida é boa, é ruim. Porque senão você cai nesse papo desses investidores retardados que fica falando que a austeridade é a única coisa que importa. Sua família está endividada, a sorveteria da sua família não está dando certo. Dívida é boa para você já não está conseguindo pagar os boletos da sorveteria, que dirá pagar as contas da sua casa. A sorveteria não está se pagando, que dirá as contas da sua casa. A sua vida está difícil. Você vai pedir dinheiro emprestado para ir para Porto Seguro? Ou para Disney? Se você fizer isso, você merece se foder na hora que você voltar. Você vai pegar dinheiro emprestado para ir para balada? Não.
O dia que você só vai pra balada o dia que a sorveteria se pagar, o dia que ela pagar as contas da sua casa e sobrar dinheiro. Aí você fala, não, a sorveteria tá pagando a despesa dela, tá pagando a despesa da minha família, sobrou um trocado, eu vou pra balada, vai, divirta-se. Vale a pena pagar dívida para pegar uma dívida para pagar outra dívida? Depende. Você vai pagar um juro de 4% para pagar uma dívida de 10%, então vale a pena. Você vai pegar dinheiro do Nubank para pagar uma dívida do Itaú? Não, porque o juro do Nubank é mais alto do que o juro do Itaú. Por que você vai pegar um juro de 14% para pagar um juro de 12%? Não, fica do jeito que você estava. Então a resposta para a dívida é boa para pagar dívida? Depende. A dívida é boa para investir em bens geradores de riqueza? Olha, vamos supor que você seja um marceneiro desempregado. Tem um monte de gente que tá puto porque nas Casas Bahia só vende aqueles negócios de farelo de papelão. Todo mundo querendo comprar móveis barato, mas na Tokstok um armarinho custa 3 mil reais. E você descobriu um cara que vende pinos, madeira de reflorestamento por um precinho barato. Você sabe fazer os bagulho. Vale a pena você pegar dinheiro emprestado para comprar uma serra, uma tico-tico, ferramentas que você precisa para fazer móveis e começar a vender para os vizinhos? Faz uma pesquisa com os vizinhos. Se eles quiserem comprar, se você conseguir tirar umas encomendas, faz dívida, pega essas ferramentas, lucre, pague a sua dívida e aí você vai ter uma oficina. Pronto, você é seu próprio chefe agora. Vai lá, empreendedor, confia. Então, a dívida é sempre ruim? Não. Se for para você investir em bens geradores de riqueza, isso é ótimo. Ou seja, o Brasil investindo em estradas que vão melhorar, em ferrovias que vão melhorar o nosso trabalho depois de fazer a gente ganhar mais dinheiro, é brilhante isso. Investir em conhecimento gerador de riqueza vale a pena? Você não sabe fazer porra nenhuma. Aí aparece um curso de marceneiro para você fazer. Aí você vai lá e faz um curso de marceneiro. Seu primo comprou as ferramentas, vocês trabalham juntos. Ele vende e você produz. E aí vocês estão quebrando a Magazine Luiza porque vocês estão vendendo móveis de madeira de qualidade por um preço muito mais barato do que a Tokstok. O que aconteceu? Vocês começaram a gerar riqueza, vocês pagaram o curso, pagaram as ferramentas e estão construindo, e estão gerando riqueza para o país. Parabéns. A dívida de vocês foi ruim? Não. Agora, tem uma pergunta que não tem cabimento na minha cabeça. Que esse povo da austeridade, que acha que o problema do país é os 600 reais, dívida é boa se for para comprar comida. Cara, se você não comprar comida, primeiro estômago, depois a moral. Se você não comprar comida, você não vai aprender nada, você não vai produzir nada, você não vai conseguir andar dentro da lei, porque com fome, vendo seus filhos passar fome, você vai cometer crimes para dar comida para eles para comer. Logo, não tem cabimento você me perguntar se faz sentido fazer dívida para comer, porque com fome nada faz sentido. Então eu também acho que o Brasil tem que ser um país austero, eu também acho que o Brasil tem que pagar suas dívidas, só que eu não acho que as pessoas devam morrer de fome para isso. E é por isso que a gente não pode ter só neoliberal, só direita ou só esquerda. A gente precisa ter diferentes pontos de vista que priorizam diferentes coisas para que a gente consiga fazer o melhor possível. E a gente precisa de todo mundo auditando para ver, olha, a gente fez uma dívida para o Joãozinho fazer um curso. Ele está estudando direito, ele está aprendendo? A gente fez dívida para Maria pegar umas ferramentas aí para a gente trabalhar. Ela tá usando essas ferramentas e ela tá trabalhando todo dia, produzindo para poder vender, para a gente poder pagar o nosso financiamento. Olha, a gente fez dívida para comprar comida. Compramos comida de fato ou alguém foi para balada ou alguém foi fazer turismo com essa grana? A comida está chegando em quem está passando fome? E essa pessoa que agora foi alimentada, ela está sendo direcionada a começar a produzir riqueza para conseguir se tornar independente e não depender mais do nosso endividamento para pagar o rango? Ou seja, a coisa é muito mais complexa do que você chegar para mim e dizer a Ibovespa está caindo ou está subindo, porque isso daí para mim é poeira, e isso o dólar está subindo ou descendo, porque isso daí para mim é outra poeira, outro ruído que não faz o menor sentido. O que importa pra gente é o quanto a gente está de acordo com os planos que a família Brasil está tomando e se ela está se endividando para fazer o quê? Tá dando retorno, o carrego é positivo, a gente vai sair dessa merda que a gente tá com as novas decisões que vão ser tomadas. Isso a gente só vai conseguir com diálogo. Enquanto as pessoas quiserem ser a dona da razão para dizer que tudo vai ficar uma desgraça só porque o outro não sei o que, lacrando com um post que mostra o quanto o outro é ruim, a gente nunca vai conseguir debater sobre coisas profundas que precisam ser debatidas. Por isso,
essas discussões sobre análise de texto. Quando que eu vou parar de encher o saco com essas análises de texto? Quando eu não precisar mais. Quando eu olhar para a internet e ver mais gente fazendo isso e mais pessoas esclarecidas com isso. Eu posso ficar sozinho, eu posso ficar com 3 pessoas nesse canal, mas é o que eu vou ficar fazendo daqui para frente. Espero que seja útil. Por hora é isso e um grande abraço.